Então, pessoal, continuando aqui a parte 2, né, dessa introdução, né, à história geral do Brasil, eu falei que até o período de 1889, né, de 1840 a 1889, foi o segundo reinado, né, a última parte do que é chamado de Império do Brasil. Então vamos agora dar início à continuidade, né, desta geral para encerrarmos pelo menos essa breve introdução acerca da história geral do Brasil. Então temos aí agora o chamado período republicano. O período republicano ele vai de 1889 até 1930, também chamado de a República Velha, né, Antiga República ou Primeira República, já que foi um contexto em que, trazendo um pouquinho mais para trás, no dia 13 de maio de 1888, houve a abolição da escravatura no Brasil. Né? Foi quando finalizou de forma oficial, documental, a escravidão dos negros, né, ou dos pretos no Brasil. 13 de maio de 1888, que popularmente todas as pessoas, pelo menos a maioria delas, sabem que foi assinada pela princesa Isabel. Né? Porém, todavia, quando nós olhamos para o contexto histórico no século XIX do Brasil, nós vemos que economicamente, socialmente, por outras pressões, né, tanto da Inglaterra como, se não me falha a memória, da Alemanha e dessas outras nações assim imperialistas, né, que não era algo de bondade, mas sim interesse, um jogo de interesse, é que levou ao enfraquecimento do regime escravocrata no Brasil. Até isso por volta de 1860, 1870, e o regime escravocrata ele foi perdendo força. Com isso, não fazia sentido algum economicamente, lógico, não foi pensando no bem-estar dos negros, nem no sentimento de humanidade, não foi, mas unicamente e economicamente, né, e problemas que vieram aos senhores de engenho e aos homens brancos na época, que levou ao fim da escravidão negra no Brasil. Então, em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca, né, Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com os militares, naquele contexto, eles transformam, eles fazem a transição da monarquia, né, do Império do Brasil, extinguir e passar para a República, para a nova, aliás, a República Velha, né, que na época vai até por volta da 1930, como nós entendemos e nós conhecemos, que nada mais foi do que um golpe militar, né? Como sempre no Brasil ocorre muito esse tipo de situação entre golpes militares e ademais circunstâncias que levam a este domínio, né? A esta condição de administração política e etc. Né? E consequentemente. Então, como eu havia dito, essa mudança, né, essa transição da monarquia para a república, ela foi direcionada, né, iniciada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que iniciou esse movimento militar, proclamando a república e encerrando a monarquia, né, e o segundo reinado. E Dom Pedro II, né, que era filho do Dom Pedro I, voltou para Portugal. Depois disso, nesse período, nós tivemos o chamado governo provisório, né, o qual foi um período marcado pelo governo provisório de Deodoro da Fonseca, que foi o que proclamou a República. Né? E em seguida, ele também assumiu a presidência como chefe do governo provisório. Ainda nesse contexto, nós tivemos no Brasil, em 1891, a primeira Constituição, né? Ou a chamada Constituição de 1891. Quando eu digo primeira Constituição, eu falo no sentido de república,
né? Porque anteriormente, no século XIX, ainda, né, quando era um império, teve-se uma outra constituição, mas essa, no caso, é a partir do regime agora como uma república. E foi estabelecida a base para o novo sistema republicano, adotando princípios federais e republicanos, né? Tivemos ainda, nesse contexto, a chamada política do café com leite. O que é isso, Eduardo? Por que essa nomenclatura? Política do café com leite nada mais era do que um arranjo político, um jogo político, em que o estado de São Paulo e Minas Gerais estavam mancomunados no revezamento do governo. Simples assim. São Paulo, pelo fato de que na época, né, era o exportador, né, e importador do café, e Minas Gerais era do leite, né? Era por isso veio esse nome, a política do café com leite, nada mais que um jogo político, né, entre esses dois estados no Brasil, isso nesse período aí de 1889 a 1930. E eles se revezavam no poder, né, influenciando também a escolha dos presidentes. Então, de tempos em tempos, o estado de São Paulo influenciava para o presidente fulano de tal. Depois eles se revezavam. São Paulo saía e um representante do estado de Minas Gerais estava à frente da política e indicava um presidente a seu favor. Então ficava nesse joguinho aí, esse joguinho político no Brasil. E dentro desse mesmo contexto, né, política do café com leite e tal, houve muitas revoltas, né, ou rebeliões. Né? Por exemplo, a revolta da Armada, né, que foi uma revolta militar, em 1893. Também houve a chamada Revolta da Vacina, em 1904. Né? Foi uma questão com a população, com a sociedade, principalmente com o povo ali do estado do Rio de Janeiro. Né? Aí veio também 1904, aí 2 anos depois, 1906, a implementação e a criação das favelas no estado do Rio de Janeiro, na questão contra os pobres, né, que os pobres traziam doenças, que os pobres eram a causa de vários problemas no Brasil, etc, etc, etc. Houve a revolta da Chibata, que também foi um movimento militar, em 1910, e isso foi demonstrando, na época, a instabilidade de um governo e também o descontentamento social. Né? A população não estava contente, não estava feliz com as atitudes e a administração daquele governo. Então, era uma situação muito problemática, muito complicada. Aí tivemos também uma característica nesse período, a economia cafeeira, né? Foi quando a economia brasileira ela foi fortemente influenciada pela produção e exportação do café. E dessa forma consolidou o Brasil, né, como um dos maiores, ou se não for arrogante demais, dizer que foi o maior exportador de café. Né? Tivemos um movimento chamado tenentismo, que foi um movimento tenentista liderado por jovens oficiais militares que estavam insatisfeitos com a política da oligarquia. O que é uma política oligárquica? A oligarquia nada mais é do que um pequeno grupo, né, de pessoas que dominam, né, que administram, que dominam a determinada região, que dominam a política, que dominam a economia e por aí vai. E esse movimento tenentista ele ganhou força, antecipando as transformações políticas no futuro, né, para o país. Muito embora esse mesmo movimento tenentismo, mais à frente, no futuro, ele se tornou um pouco problemático, assim como a questão do coronelismo e do mandonismo, que eu vou entrar em detalhes depois e nos próximos vídeos, né? Principalmente no Nordeste brasileiro. Né? A crise de 1929, né, o chamado crack, ou queda da Bolsa de Nova York, que impactou na economia brasileira. Por que, Eduardo? Pelo fato de que o Brasil, já nesta época, de certa forma, apoiava, né, também os Estados Unidos. E como os Estados Unidos também eram uma potência, né, e havia aquelas questões entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, né, que era a atual Rússia, né,
Então, vemos que o Brasil ele se voltava mais para o lado dos Estados Unidos, tanto na questão social quanto econômica, e não somente o Brasil, mas outros países também. Então, quando houve a crise de 29, influenciou de forma direta, né, impactou a economia do Brasil também. E dessa forma, o presidente na época, Washington Luiz, foi a queda dele, né? Ele caiu fora da administração presidencial do Brasil. E em 1930 veio a chamada Era Vargas, né? E a Era Vargas, ela vai de 1930 a 1945. E só dando um resumo aqui sobre essa questão, é importante falar. Em 1929, como eu falei, queda da Bolsa de Nova York influenciou na economia brasileira, entre outros países, problemáticas sociais, desemprego, escassez de comida, fome e outros problemas sociais, né? Pessoas que foram expulsas de suas casas, né, porque não tinham condições de pagar o aluguel ou de comprar casa, e etc. E vários fatores. 1930, Getúlio Vargas, né, sobe ao poder no Brasil, que é chamado de Era Vargas. Contextualizando aqui, 1933, Adolf Hitler se torna o chanceler, né, ou o primeiro chanceler da Alemanha, elevando já as suas ideias, né, a sua ideologia nazista, ariana, na Alemanha e nos demais países adjacentes que faziam parte do chamado Império Germânico, né? Se não me falha a memória, a República Tcheca, a Áustria, da qual Hitler havia nascido, né? A Áustria, a própria Alemanha, República Tcheca, se não me falha a memória, Polônia, entre alguns países que tinham esse entendimento e essa visão e que foram corrompidos, né, pelas ideias do Adolf Hitler. Em 1933, o Hitler se torna chanceler. Entre 1936 a 1938, inicia-se as perseguições do Adolf Hitler e da sociedade alemã contra os judeus. Perseguições, burocratização exacerbada contra os comerciantes judeus. Quer dizer, era uma forma de prejudicá-los para que esse governo alemão pudesse adquirir, tomar as riquezas dos judeus. Foram tirando os judeus das escolas, né? Tirando eles, aqueles que eram professores, foram tirando seus empregos e por aí vai. Toda uma sequência até, infelizmente, eclodir a Segunda Guerra Mundial, né, em 1939, e com isso nós vemos, né, na história que houve um massacre, né, um genocídio, infelizmente, contra o povo judeu, né? Então, o Brasil ele está incluído dentro do contexto histórico, né? E a Era Vargas, ela vai justamente desse período de 1930 até 1945. Em 45, que nós sabemos que encerra, né? É o fim da chamada Segunda Guerra Mundial, né? Há outros teóricos que tratam não como uma Segunda Guerra, mas uma grande guerra com intervalo de tempo, né? Aí é uma questão já teórica, filosófica, né? Então, dentro ainda do contexto, pegando aqui, nós vemos o que? O governo provisório de 1930 a 34 no Brasil. A outra Constituição, a Constituição de 1934. Aí temos agora o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, né, com Getúlio Vargas. E esse período de 37 a 45 ele é caracterizado porque Getúlio Vargas ele vai dissolver o regime democrático e instaura esse chamado Estado Novo com autoritarismo, censura e repressão política, né? Se torna algo muito mais ditatorial. Há teóricos, né, há professores que vão dizer que era chamada ditadura varguista. Aí a Petrobras, a criação da Petrobras, melhor dizendo, né, e promoveu a industrialização para fortalecer a economia brasileira.
Vemos também, nesse período, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1942 a 1945. O Brasil participa ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, enviando tropas para combater na Europa e fortalecer os laços de amizade internacionais. Ou seja, nada é à toa, né? Sempre há um sentido, sempre há um objetivo, né? E nesse caso, no contexto do Brasil, era para fortalecer os laços internacionais, né? De amizade, né? Aí vemos a redemocratização. A partir de 1945, né? Getúlio Vargas sai do poder, ele é chamado de a queda de Vargas. Em 1946, temos a nova Constituição promulgada no Brasil. Aí de 1946 a 1964 nós temos a chamada República Populista, né? Populista, do povo, da população, né? Teoricamente. E essa República Populista ela é caracterizada por várias mudanças no aspecto político, social e econômico no Brasil. Após esse chamado Estado Novo, né, de 37 a 45, de Vargas, a redemocratização ela trouxe desafios e conquistas para o Brasil, mas também advertiu, sinalizou, chamou a atenção da crescente polarização política que iria chegar até o golpe militar de 64. E chegamos até 1964, né? Que é chamado de ditadura militar. Para alguns que defendem os militares, né, aquele regime ditatorial, um regime que durou cerca de 21 anos no Brasil, né, de 1964 a 1985, aqueles que defendem vão chamar de regime militar ou governo militar. Né, e existem aqueles que vão dizer que é ditadura militar. Na minha concepção, como historiador, né, como cidadão brasileiro, eu digo, na minha visão, nos meus estudos, na minha pesquisa, que foi uma ditadura militar. Quando você não tem liberdade, não tem liberdade de expressão, quando você não pode criticar um governo, quando você não pode, até mesmo músicas, né, que havia censura na época, você não pode pronunciar certas frases ou palavras criticando o governo, não é faltando com respeito, mas criticar pela sua má administração e governo, isso não é liberdade, isso não é democracia, isso é ditadura. Né? Então vamos lá. Em 1964, né, dia 31 de março, os militares depuseram, ou seja, eles não foram eleitos, eles tomaram o poder. Então é ditadura. Né? Tomaram o poder do presidente João Goulart, alegando a necessidade de proteger o país do comunismo. Né? Segundo eles. Aí tivemos o AI, né, que são os atos institucionais, que o regime, né, militar, a ditadura militar, implementou uma série de atos que conferiam poderes ao governo e suspendiam, tiravam direitos políticos e a instituição das eleições indiretas. Houve repressão política, né, perseguição, opositores do governo eram mortos, eram espancados, eram presos, né, eram perseguidos, eram torturados e exilados. Aí houve o chamado também, nesse contexto da ditadura, o milagre econômico, entre 1968 a 1973, que apesar da repressão política, o regime implementou políticas econômicas, que resultaram em um período de rápido crescimento conhecido como milagre econômico, que houve um crescimento, né? Mas é aquela coisa, né? Levando em consideração a quantidade da população na época, a criminalidade que era baixa, não era como hoje, né? As sujeiras que eram lançadas debaixo do tapete que os próprios militares faziam. Então, tudo isso levou, né, a internet não havia, e as informações, né, os noticiários, os jornais eram manipulados pelo governo ditatorial. É lógico que vai aparentar para o povo algo bom, né, algo que é importante, mas não era bem assim. Houve a instituição do AI-5, né, é o ato institucional AI-5, em 1968, que representou o auge da repressão, suspendendo garantias constitucionais. Eles fecharam o Congresso Nacional
e intensificaram a censura, que foi o que eu falei há alguns minutos, né, acerca de até músicas. Você não poderia usar expressões ou frases ou palavras que criticassem o governo. Então, quer dizer, você só poderia elogiar, dizer que é um governo bom, é algo prazeroso, é um governo que olha para a população, quando não olhava, né? Fizeram algumas pequenas coisas boas, mas a maioria, né, das coisas, se por exemplo, às 8 da noite no Brasil, nesse período aí, tivesse assim 3 ou 4 pessoas em uma roda conversando, brincando, sorrindo, chegava a polícia e mandava embora, circulando. Daí surgiu a expressão circular. Vão embora, vão embora. Por quê? Porque na cabeça deles era um complô contra o governo. Quer dizer, vemos aí uma bitolagem só, né? Um exagero execrável, né, desse governo. Abertura política entre 1974 e 1985, né? Daí a ditadura foi perdendo força, né? Ela começou a perder força por volta da década de 70. E por fim, o fim do regime militar ou ditadura militar em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente, né, pelo Colégio Eleitoral de 1985. É também chamado período de redemocratização no Brasil, a partir de 1985, com o fim do regime militar, né, ou ditadura militar. Quando houve a chamada redemocratização, trouxe de volta as eleições diretas, promulgou uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1988, restabelecendo as bases democráticas do Brasil. E o Brasil se tornou uma república, é a nova república, né? Desde 1985 até os dias atuais, 2024, século XXI, né? E que permaneça assim. Então, pessoal, isso é tudo, né? Essa é a parte 2.